E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica, que é um segundo momento do nosso curso, que a gente estava falando sobre, lá no início, sobre eletrostática. E aí a gente desenvolveu alguns conceitos, teve conhecimento de alguns conceitos, e agora a gente está entrando na eletrodinâmica. A eletrodinâmica nada mais é do que uma partezinha da física que lida com o comportamento do elétron dentro de um ambiente controlado, vamos dizer assim, dentro de um circuito elétrico. Tá bem? Como o elétron se comporta dentro dele. A gente sabe que todo corpo é composto por átomos. Esses átomos, como a gente já sabe, tem um núcleo central, onde ele tem prótons e nêutrons. O próton com carga positiva, o nêutron, como o próprio nome diz, não admite carga. E na volta desse núcleo tem os elétrons. Esses elétrons têm mobilidade, eles podem se movimentar. Se eles podem se movimentar, eles também têm algumas características, desenvolvem algumas características que a gente vai destacar agora. Bom, o que é a corrente elétrica, cara? O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons, tá? É um fluxo, vamos dizer assim, orientado de elétrons. Eles se locomovendo de galera, tendo a mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, todo mundo ali de uma forma padrão, agindo da mesma maneira. Só que a gente sabe, na realidade, que os corpos, ao serem formados por elétrons, ou por átomos, no caso, que são constituídos por elétrons, eles têm ali determinadas características que alguns têm algum tipo de deslocamento para uma direção, um sentido, outro para outra, e assim é uma variação. Essa variação desordenada, eu procurei fazer aqui a representação. Esse desenho aqui é um fio que eu dei um zoom, tá? Com o meu microscópico e tal, para mostrar para vocês que eles estão aqui dentro, ó. Direção, sentido, aqui, tá? E aí o que acontece, gente? Eles estão aqui. Para a corrente elétrica ser caracterizada, ela precisa de duas condições. Primeiro, um meio para ela se propagar, tipo os metais, fio de cobre, tranquilo? Então ela precisa de um meio. Depois que ela tem um meio, ela precisa ser orientada. Como é que ela vai ser orientada? Ela precisa ser orientada através da criação, vamos dizer assim, de uma diferença de potencial, que é o momento em que a gente, num circuito elétrico, liga um gerador, que aqui foi muito bem desenhado por mim, todo mundo identificou que é uma bateria, tá bem? E aí, cara, quando isso acontece, ela vai adquirir o sentido, e eu vou explicar aqui o porquê desses dois nomezinhos aqui, o sentido real e o sentido convencional. O que a gente utiliza como via de regra para trabalhar? O sentido convencional. A física estabeleceu como norma de conduta estabelecer como norma de conduta o sentido convencional da corrente elétrica. Que é convencional? Foi estabelecido como regra. A gente, tipo, vai ser assim, tá ligado? E o resto é o resto. Bom, cara, eu tentei desenhar um circuito aqui, e aqui tem um condutor, que é o meio, ó, condutor, tá bem? E aqui num determinado ponto eu dei o zoom e aumentei ele para a gente ver. Aqui está rolando o deslocamento de elétrons de forma desorientada. Quando eu liguei um gerador nesse circuito, eu estabeleci uma DDP. E aí, cara, os elétrons saíram daqui e começaram a agir assim, gente, ó. Olha aqui. Tá? Começaram a agir assim. Olha aqui, ó. Eu já identifiquei que todos estão com a mesma direção, o mesmo sentido. Eles saíram daqui e vieram para cá, ó. Estão fazendo esse deslocamento aqui. Tá bem? Esse deslocamento é o que a física adotou como padrão para a gente usar nos nossos estudos. Tá bem? É o sentido convencional. Os elétrons saem do polo positivo, ou melhor, o ponto de maior potencial elétrico, e vão para o ponto de menor potencial elétrico. Por quê? Porque a gente aprendeu nos conteúdos anteriores e a gente falou sobre o vetor campo elétrico. Quando há uma ligação aqui nesse sistema, há a criação de um campo elétrico.
Esse campo elétrico é representado por essa letrinha aqui, tá bem? Que vai ter essa orientação, tá bem? Então, esse sentido é o do convencional, que a física adotou como padrão nos nossos estudos. Mas a gente também lembra que quando a gente aprendeu lá na eletrostática, uma das leis lá que a gente aprendeu que cargas de mesmo valor ou mesmo sinal se repelem, sinais diferentes se atraem. Vocês lembram dessa parte? Olha aqui, ó. O negativo tá sendo atraído para o negativo. Não rola, né? Ele teria que ser ao contrário. E esse, na realidade, é o sentido real, onde o negativo vai para o positivo, tá? Mas para nós interessa sempre o convencional. Tá bem, gente? Bom, essa intensidade, que nada mais é do que quantas cargas elétricas passam em uma seção do fio, tá? É determinada por essa expressão aqui, onde a intensidade da corrente elétrica é o I, que fala o seguinte: a variação de quantidade de carga dividido pelo tempo que levou para ela percorrer esse espaço é igual à intensidade. Ah, legal, legal. Então a quantidade de carga a gente sabe que é o Coulomb, a unidade no sistema internacional que a gente já viu. A variação do tempo é o segundo. Coulomb por segundo, a gente cai aqui, ó, ampere. Então ampere é a unidade da intensidade da carga elétrica. Lindo e maravilhoso. Tem os submúltiplos? Tem. O microampere, 1 vezes 10 a menos 6 ampere. O miliampere, 1 vezes 10 a menos 9. Tem o pico e o nano. Mas basicamente ele se atém aí. Os submúltiplos, tá bem, gente? Bom, aqui, vamos destacar aqui para vocês, que a gente já aprendeu na eletrostática, que a quantidade de carga de um corpo é o número de elétrons vezes a carga elementar. Se eu fosse utilizar isso em relação ao desenho que a gente está falando, olha aqui, ó, a quantidade de elétrons ou de carga elétrica que passa nesse condutor aqui, em uma seção, que daqui a pouco eu mostro, vou tentar mostrar um desenho para vocês, é quantidade, o número de elétrons, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Nesse caso aqui, a gente trabalharia assim. De onde é que saiu 1,6 vezes 10 na menos 19? É a menor carga elementar, ou a carga elementar que a gente já aprendeu lá nos assuntos anteriores que a gente viu. Tá bem? Se tivessem mais, seriam 5, 6, 6 vezes 1,6. Se tivessem 10 aqui, 10 vezes 1,6 da menos 19. Tá? Essa é a quantidade de carga que a gente pode determinar através dessa expressão que já é conhecida. Tá bem? Bom, para terminar essa partezinha, que esse é o vídeo número 1, tá bem? Tipos de corrente elétrica. Tem duas, mas a que a gente mais vai destacar, gente, ou vai trabalhar, é a contínua. Tá bem? A contínua ou a alternada. A contínua tem a mesma direção, mesma intensidade, mesmo sentido que a gente estava considerando quando ela começou a se mover aqui de forma ordenada. Obedece um padrão. Ela é contínua, tá bem? Já alternada, ela não tem o mesmo padrão e tem mais variações. O comportamento dela tem mais características e a gente não vai se ater muito não. Na realidade, a gente praticamente não vai ver alternada. Tá bem? Nós vamos trabalhar praticamente todo o conteúdo que a gente vai estudar daqui para frente, sempre considerando a corrente contínua. Quem é que estabelece se ela é contínua ou alternada? Vocês podem observar que eu usei uma pilha aqui, ó. Uma pilha ou uma bateria, geradores, uma bateria do carro, 12 volts. Uma pilha pequena, 1,5 volts. Tá bem? Alternada. A gente sabe que na cidade nós temos 110 ou 220 volts, que seria a tomada, entendeu? Onde o comportamento dos elétrons ele tem que percorrer um determinado caminho, às vezes com uma determinada intensidade, uma oscilação de frequência, se não me engano, entre 60 Hz, exatamente isso. E aí esse comportamento a gente não vai estudar, vai praticamente se ater só ao tipo da corrente elétrica contínua. Tá bem? Eu vou dar uma parada, daqui a pouco a gente volta com alguns exemplos e alguns exercícios para trabalhar esses conceitos.
Tá bem, gente? Valeu. Obrigado.